Estamos aqui começando hoje, dia especial, dia para a apresentação dos trabalhos dos grupos da disciplina de Química Geral 2. Nós estamos aqui com o Andriel, com a Clarissa, com o Demian, com o Felipe, com a Gisele, com a Joyce, com o Lucas e com o Wallace. O grupo do Felipe, do Andriel, da Gisele e do Wallace já estão preparados. Podem começar. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, Felipe. Então tá bom. Vou começar então. Pode Boa começar. noite a todos e todas. Vou começar agora a apresentação do nosso trabalho, que tem como título Pilhas de limão aplicadas ao estudo da eletroquímica. O grupo é formado pelo Andriel, por mim, Felipe, pela Gisele e pelo Wallace. Bom, primeiramente, eu vou falar rapidamente sobre a eletroquímica, né? A eletroquímica é o ramo da química que estuda os elétrons e seus movimentos, né? O fluxo ordenado de elétrons dá origem à corrente elétrica, e a corrente elétrica é a base da energia elétrica, certo? E a eletroquímica, ela se divide em duas partes, vamos dizer assim, de forma bem básica, né? A gente tem a parte da eletroquímica que utiliza reações químicas para produzir eletricidade, né, que é a parte das células galvânicas, né, que é o foco do nosso trabalho, e tem uma outra parte que precisa de uma fonte externa de energia elétrica para que determinadas reações ocorram, né? Essa parte é a parte das células eletrolíticas, né? E eu coloquei aqui como exemplo uma roda de carro que está sendo revestida por algum metal, né? Que vai dar a essa roda algumas características, né? Desejadas. Então, basicamente, essas são as duas partes da eletroquímica, e o nosso trabalho ele vai focar na parte das células galvânicas, né, que são as, as, as reações químicas gerando eletricidade. Bom, a história da eletricidade, de forma geral, e também da parte da eletroquímica, ela começa lá com Tales de Mileto, né, mais de 500 anos antes de Cristo. O Tales de Mileto, ele percebeu que o âmbar, quando ele era atritado, ele passava a ter algumas propriedades de atrair objetos pequenos, né? E a palavra âmbar em grego quer dizer elétron, né? Então, essa palavra elétron deu origem à palavra elétron da forma como a gente conhece hoje. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo que mostra um experimento semelhante ao experimento que Tales de Mileto fez lá, 500 anos antes de Cristo. Está sem áudio, mas eu vou narrando aqui. Tá? O professor aqui ele está pegando um âmbar, um pedaço de âmbar, e está tritando com o cabelo dele. Não sei se vocês estão vendo bem. Ele, quando ele faz isso, o âmbar passa a atrair a pena, né? Isso ocorre através do processo de eletrização, né? E ele vai fazer agora a mesma coisa com o canudo, né? Ele vai atritar o canudo com uma folha de papel, esse canudo vai passar a ficar com excesso de carga negativa, né? E com isso, essas cargas negativas interagem com as cargas positivas da parede, né? Um processo de atração, né? As cargas de sinais opostos se atraem. Ele está mostrando esse procedimento. Ele está fazendo de novo, fazendo o mesmo procedimento com o canudo, né? Mostrando que o canudo se atrai, fica atraído pela parede, e agora ele está neutralizando o canudo, né? Está tirando as cargas negativas que estão indo para o corpo dele, né? E agora o canudo fica neutro. E aí o canudo perde as características que tinha, né? Agora ele vai mostrar o princípio, né, da atração de cargas opostas, né? E o canudo está ficando negativo e passa a ser atraído pelas cargas positivas da mão dele, né? Um processo de atração. As cargas de sinais contrários se atraem, né? Ele está mostrando, está comprovando esse procedimento e está fazendo agora o processo de demonstração da repulsão de cargas de mesmo sinal, né? Os dois canudos ficam negativos, com isso um canudo repele o outro, né? Processo de repulsão. Então está mostrando esses princípios
né, das cargas elétricas. Bom, mais de 2.000 anos depois, o Otto von Guericke, ele construiu o que seria a primeira máquina capaz de produzir eletricidade, né? Essa máquina era uma esfera que ele girava através de um mecanismo, né? E quando ele colocava a mão nessa esfera que ficava girando, o corpo dele passava a ter algumas características elétricas, né? Com isso ele conseguia, através do corpo dele, atrair pequenos objetos, né? Ele conseguia colocar materiais inflamáveis em combustão, né, com o corpo dele, ele conseguia fazer uma série de experiências utilizando essa máquina dele, né? Então aqui tem um outro vídeo que mostra algo semelhante à máquina do Von Guericke, né, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Tem uma lata aqui que tem algumas cerdas coladas nessa lata de cerveja, né, e tem uma garrafa de plástico que fica girando nesse mecanismo aí, né. Então o cara vai colocar essas cerdas coladas na lata em contato com a garrafa e vai girar, né. Então com isso ele percebe que o papel ali, né, ele vai eletrizar a lata, né, e essa eletrização da lata dá essas características desse papel. E quando ele coloca o dedo na lata, ele neutraliza a lata, né, e os papéis eles voltam à posição deles normal, né. Aí está mostrando também que o papel se atrai pelo dedo dele, né, e um processo semelhante ao que o Von Guericke fez lá em 1600 e pouco, né. Ele está acendendo um LED, né, porque essa lata fica carregada, né, ele consegue fazer essas experiências aqui. Eu vou passar o vídeo porque ele vai desmontar aqui o equipamento, então para a gente não perder muito tempo. Lá em 1700 e pouco, o Luigi Galvani ele percebeu que quando ele colocava metais diferentes em contato com a musculatura de um sapo morto, ele percebeu que esses metais diferentes provocavam uma contração na perna do sapo morto, né? Então isso deu base para investigações, né, a respeito da possibilidade de gerar eletricidade através desses metais, além de dar indícios de que o corpo dos seres vivos também tem envolvido um processo de eletricidade, né, no meio desses tecidos musculares, nervosos, né? Então, esse experimento do Galvani deu base para essas investigações, né? Então, aqui tem um outro vídeo que mostra um experimento parecido com o que o Galvani fez, né? Aqui, nesse caso, esse cara está fazendo uma pilha, né, semelhante à pilha que a gente vai demonstrar aqui, que a gente vai fazer com limão, mas ele está fazendo com batata, né? Ele está cortando umas folhas de zinco, né, uma quadradinho de zinco, e está fazendo a mesma coisa com alumínio, né? E ele vai colocar no meio batata. Ele vai cortar a batata em quadradinho, né, e vai colocar a batata no meio dessas folhas de zinco e de alumínio, né? Olha lá. A batata no meio da folha de zinco e da folha de alumínio. Então, quando ele faz isso, ele está fazendo pequenas pilhas, né, células de pilhas, né? Ele vai medir a voltagem aí e vai dar 0,5 volts cada célula dessa, né? E vai colocar em série, vai colocar uma em cima da outra e vai somar essas voltagens aí, né? Então ele vai acender um LED com isso para mostrar que tem eletricidade ali mesmo, né? Eu já tinha mostrado no voltímetro, mas ele está demonstrando isso com um LED. Vai acender o LED. E depois ele vai fazer com a perna de uma barata. Ele vai pegar uma barata, vai tirar a perna da barata, né? E vai estimular a perna dessa barata com essa pilha que ele fez de batata, né? Então está mostrando ali que ele vai tirar a perna da barata e está mostrando ali que a perna da barata cresce depois, né? Tá criando essa barata aí, não sei para quê, mas tá criando a barata aí. Então ele vai prender a perna da barata com esses alfinetes e vai passar uma corrente ali, corrente da pilha, né? Vocês vão ver que a perna da barata vai mexer. Eu não sei se a qualidade tá boa do vídeo, né? Mas aí a perninha da barata tá mexendo aí com a passagem da corrente, né? Esse experimento
um experimento semelhante ao que foi feito lá com um Galvani. E o Alessandro Volta, mais ou menos na mesma época, ele considerou essa possibilidade de metais diferentes produzirem corrente elétrica de alguma forma. Então, ele fez basicamente o que o vídeo anterior mostrou com a batata, né? Ele fez lá em 1700 e pouco, separando chapa de zinco e chapa de cobre com papelão. E com isso ele fez várias células e com isso ele construiu a primeira pilha. Então, através desse estudo desses estudiosos que eu mostrei aqui, foram desenvolvidas toda essa tecnologia que a gente tem hoje de pilha, de bateria, de celular, de pilha de computador, de bateria de computador, bateria de carro. Hoje em dia a gente até tem carro elétrico, né, movido a bateria. Então, a partir do desenvolvimento desses caras que eu apresentei aqui para vocês, é que foram desenvolvidas a tecnologia moderna de pilhas, né, e de bateria. Então, eu demonstrei de uma forma resumida o histórico, né, e o próximo colega vai falar um pouco mais de detalhes sobre o processo dessas células galvânicas. Vou passar aqui, o próximo colega vai apresentar agora. Boa noite. Como o Felipe falou, eu vou falar um pouquinho mais sobre a eletroquímica. A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons e a interconversão de energia química em energia elétrica. É aplicada para a fabricação de muitos aparelhos utilizados em nosso cotidiano, como pilhas, baterias, celulares, lanternas, computadores e calculadoras. As reações estudadas na eletroquímica é a de oxirredução. Elas são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Isso quer dizer que ocorre a transferência de elétrons de uma espécie para a outra. As reações de oxirredução ocorrem em duas etapas. A oxidação, que é a perda de elétrons. O elemento que provoca a oxidação é chamado de agente oxidante. A redução, que é o ganho de elétrons. O elemento que provoca a redução é chamado de agente redutor. Entretanto, para saber quem ganha e quem perde elétrons, deve-se conhecer o número de oxidação dos elementos. O estudo da eletroquímica compreende as pilhas e a eletrólise. A diferença entre os dois processos é a transformação de energia. A pilha converte energia química em energia elétrica de modo espontâneo. A eletrólise converte energia elétrica em energia química de modo não espontâneo. Sob suas energias, a pilha também é chamada de célula eletroquímica. É um sistema onde ocorre a reação de oxirredução. Ela é composta por dois eletrodos e um eletrólito, que em conjunto produzem energia elétrica. Se conectarmos duas ou mais pilhas, forma-se uma bateria. O eletrodo é a superfície sólida condutora que possibilita a troca de elétrons. O eletrodo no qual ocorre a oxidação é chamado de ânodo, representa o polo negativo da pilha, como está mostrando aí nesse slide. O eletrodo no qual ocorre a redução é o cátodo, polo positivo da pilha. Os elétrons são liberados no ânodo e seguem por um fio condutor até o cátodo, onde ocorre a redução. Assim, o fluxo de elétrons de ânodo para o cátodo. O eletrolito ou ponte salina é a solução eletrolítica condutora dos elétrons, permitindo a sua circulação no sistema. A eletrólise é a reação de oxirredução que ocorre de modo não espontâneo, provocada pela passagem de corrente elétrica vinda de fonte externa. Ela pode ser ígnea ou aquosa. A eletrólise ígnea é aquela que se processa a partir de um eletrólito fundido, ou seja, pelo processo de fusão. Na eletrólise aquosa, o solvente ionizante utilizado é a água. Em solução aquosa, a eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes ou eletrodos ativos ou reativos. A eletroquímica é bastante presente em nosso cotidiano. Alguns exemplos são reações no corpo humano, fabricação de diversos aparelhos eletrônicos, carregamento de bateria, galvanoplastia, revestimento de peças de ferro e aço com zinco metálico, diversos tipos de aplicação na indústria química. Um outro exemplo é
é a ferrugem dos metais, que é formada pela oxidação do ferro metálico a cátion-ferro, quando na presença de ar e água. Podemos considerar a ferrugem como um tipo de corrosão eletroquímica. O revestimento com o zinco metálico pelo processo de galvanoplastia impede o contato do ferro com o ar. Pode passar o próximo slide aí, Felipe. Aí, ó, é onde eu falei sobre que tem que saber a quantidade de oxidação, que aí um tá perdendo e o outro tá menos. Eu não tô enxergando muito bem, Felipe. Você pode me ajudar aí? Oi, você não está enxergando direito a figura? É porque aí, para saber quem é que perde, para desconhecer o número de oxidação, né? Que o primeiro aí, se eu não me engano, ele tá ganhando, né? E o outro tá perdendo. Isso. É isso. Pode passar. Pode passar? Aí pode passar pro próximo. Pode passar. O próximo. Ok. Pode voltar. Eu vou explicar sobre a pilha de Daniel. Mas antes de falar sobre a pilha desse nobre inventor, até porque ele recebeu a medalha de cobre em 1837 por essa invenção, devemos falar sobre o mesmo. Seu nome real, ou no caso o nome inteiro, seria John Frederick Daniel. Ele foi químico, físico e meteorologista britânico. E, além da pilha, ele inventou o higrômetro, que nada mais é do que um medidor de umidade presente nos gases, que é mais usado na atmosfera. Também o pirômetro, que seria um equipamento que mede a irradiação térmica da superfície de um objeto e também informa sua temperatura. Agora, com tudo isso em mente, podemos falar do experimento. Falando por partes, temos o anodo, que neste caso seria a placa de zinco, que é mergulhada numa solução de sulfato de zinco, que seria ZnSO4, aquoso, com um zinco metálico mais reativo, que seria essa daqui seria a reação de redução do zinco. Pode passar. E é o cátodo, que nesse caso seria o cobre, no caso a placa de cobre em si, mergulhada no sulfato de cobre, que seria o CuSO4 aquoso, que aqui está, no caso aqui do lado, seria a equação de redução do cobre. Pode passar? E, no caso, utilizaremos também, o mais importante, seria a ponte salina. Essa ponte salina serve pela reação de oxirredução que irá acontecer com a placa de zinco e com a placa de cobre, que o zinco irá reduzir, passando os seus elétrons para o cobre, que irá aumentar aqui sua massa devido aos elétrons dados e pelo a solução de cobre que começa a se armazenar na placa de zinco. Pode passar? E, para apresentar melhor do que foi dito, seria mais ou menos esse tipo de situação que ocorre na placa no caso da pilha de Daniel. Que se colocarmos uma lâmpada aqui onde a corrente de elétrons passa, podemos ver que ela, depois de um tempo, vai acender pela energia que é dada. Pode passar. E aqui temos a equação global que exemplifica a reação que foi dada da pilha. E também temos a representação da pilha, que é aqui o zinco ele oxida, enquanto o cobre ele reduz. Pode passar. Bom, boa noite a todos. Então, agora nós vamos mostrar o experimento que nós fizemos, que é a pilha de limão, que no caso,
os materiais e reagentes que nós usamos para fazer, né, a pilha do limão são 2 limões, 2 placas de zinco, onde nós usamos foi o prego, e 2 placas de cobre, que nós usamos a moeda de cobre, e 3 pedaços de fio de cobre e uma calculadora simples. Então nós fizemos o vídeo, né, desse experimento, então nós vamos passar para vocês ver, depois a explicação. Pode passar aí alguém, fazendo favor? Eu vou passar o vídeo aqui, só um segundo, tá? Eu vou apresentar a tela aqui, só um segundinho. No nosso experimento, nós vamos fazer a pilha de limão, onde nós vamos tentar ligar uma calculadora de 1,5 volts. Bom, no nosso experimento, nós vamos usar 2 limões, 2 pregos, onde ele contém zinco, 2 moedas, onde contém cobre, e 3 fios. Bom, com a ajuda da faca, nós vamos fazer 2 furos nos limões, em cada um. Aonde em um limão nós vamos colocar um lado que é o zinco, que é a parte do prego, e o outro nós vamos colocar o cobre, que é a moeda. Bom, de um lado nós vamos colocar o prego e do outro lado a moeda. Ou seja, vai fazer uma corrente elétrica, zinco e cobre. Agora, esses 2 fios que ficou sobrando, essas 2 pontas, que é um lado o zinco e o cobre, vai ser introduzido aqui nessa parte dos polos da calculadora. Para fixar as 2 pontas do fio nos polos da calculadora, utilizar uma fita. Bom, após inserido os 2 fios em cada polo da calculadora, agora nós vamos testar para ver se vai ligar a calculadora. Bom, então esse foi nosso experimento que nós podemos fazer no nosso trabalho. Só um segundo que eu vou Então, voltar galera, pra esse vídeo aí que nós fizemos aí não ficou, assim, uma qualidade tão boa, mas deu para ter uma noção de como foi feito. Eu poderia voltar lá no slide, por favor? Tô voltando, só um segundinho. Bom, então explicando, né, o que aconteceu no vídeo, é que o limão ele é um ácido e, segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido possui íons H+, em meio aquoso. Portanto, o suco de limão é uma solução eletrolítica que possui espécies químicas com cargas positivas e negativas. Então, o limão faz o papel do eletrolito, onde a placa de zinco se oxida, onde perde elétrons, porque o zinco possui maior potencial de oxidação que o cobre. E na placa de cobre ocorre a redução do H+, presente no eletrólito. Assim, as placas são os eletrodos dessa pilha, sendo a placa de zinco o anodo, que é o polo negativo que perde elétron, e a placa de cobre o cátodo, que é o polo positivo que recebe os elétrons. Então essa é a explicação do que ocorreu na reação do vídeo, do nosso trabalho. Só lembrando que aqui nesse slide aqui, a gente tem
essa figura que está aqui do lado é só um exemplo, né? Que as reações são diferentes. Aqui a gente tem um eletrodo de cobre e outro de prata, né? Só para mostrar que as reações são diferentes. Colocamos para ilustrar essa situação dos ânions, né? Que estão envolvidos nesse processo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que a gente encerrou. Vamos lá, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Se não, eu pergunto. Vamos bater um bate-papo, gente. Legal, eu gostei do experimento. Sem perguntas? Vamos participar. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa figura que vocês estão mostrando aí, quem seria o cobre no papel dessa pilha que vocês montaram com o limão? Quem seria o zinco e quem seria o cobre? Desculpa. Porque o zinco, né? Porque na verdade você pegou um prego lá que. O prego que está fazendo o papel do zinco, não é? Isso, exatamente. E no caso, o zinco seria o anodo que nós usamos. E o cobre foi o cátodo. Não, entendi. Estou falando, olhando para essa figura que está aí, você está vendo que nessa figura você tem um eletrodo de cobre e outro de prata. O eletrodo de prata que você está vendo aí seria quem na pilha que você montou? O cobre ou o zinco? Ele seria o cobre. Seria o cobre. Beleza. Então, o papel do limão serve para quê mesmo? Qual que é o papel do limão? Aí nessa pilha que vocês fizeram. O papel do limão, ele faz papel de eletrólito. Ele permite a condução dos elétrons, né? Isso. Tá. Ou seja, aí... Então, o limão, olhando para a figura de novo. Olhando para a figura. O limão, aí nessa figura faria parte os eletrólitos que estão na solução, correto? 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 E mais o quê? Ele seria a ponte salina também. Uma coisinha. É claro que vocês estão apresentando que vocês não têm experiência, estão aprendendo, né? Que às vezes até acontece isso comigo, né? A gente pensa um negócio e fala em outro. Mas para isso que eu vou perguntar, volta um pouquinho para trás na apresentação. Espera um pouquinho, deixa eu ver se foi aí. Volta mais um. Aí. Volta mais um, deixa eu ver. Melhor, vai para frente então. Aí. Na hora que estava apresentando, antes de falar isso, porque eu vou perguntar de novo. Quem que está oxidando e que está reduzindo aí? O zinco está reduzindo e o cobre está oxidando. Vou perguntar de novo. Ao contrário. Tá Ao contrário, desculpa. Ao contrário. Exatamente. Então, assim, Zinco oxida, o cobre reduz. Então, isso acontece. Às vezes a gente está falando, pensando uma coisa e fala outra. Então, o zinco, sem saber se é zinco ou cobre, a espécie que perde elétrons, ela está oxidando. Então, se você olhar para a figura, quem está perdendo elétrons é o zinco. O zinco está oxidando. E o elétron está saindo da espécie que está oxidando. A fonte de elétrons é a espécie que está oxidando. A outra espécie, que é o cobre, está recebendo elétrons. Ela está reduzindo. É porque na apresentação houve essa confusão também. Vá um pouquinho para trás. Vá um pouquinho. Pois bem. Aí você tem um eletrodo de cobre
um eletrodo de cobre metálico, numa solução de, pode ser sulfato de cobre, pode ser, enfim, algum sal de cobre. Essa reação é uma semi-reação, né? Isso daí, é uma semi-reação. Essa semi-reação, se você deixasse desse jeito que está aí, ó, do jeito que está aí, ela vai acontecer? Não. Por que não? Por causa que ela precisaria de um outro eletrodo para compartilhar elétrons. Vai mais para trás. Muito bem. Volta mais para trás. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouco. Fatos históricos. Dessa avaliação histórica que vocês fizeram, quem vocês acham que mais contribuiu para a eletroquímica? Ou seja, cada um teve sua parte, tá? Estou falando na concepção de vocês. Quem contribuiu mais para a eletroquímica e por quê? Olha, eu acho que um contribuiu para o outro, na verdade, né? Se você for pensar, por exemplo, aqui no caso do Galvani, o Galvani com certeza influenciou o Volta, por conta dessa observação que o Volta teve da experiência do Galvani de colocar metais diferentes para produzirem corrente elétrica. Então, na minha concepção, isso foi um processo. Um ajudou o outro, né? E provavelmente o Volta não conseguiria fazer a pilha se não fosse o Galvani. Então, na minha concepção, isso foi um processo que deu origem a toda essa tecnologia de baterias que a gente tem hoje. Eu não sei se o restante do grupo tem opinião diferente. Alguém do grupo quer opinar? Eu tenho uma opinião. Eu diria que foi o Alessandro Volta, por causa que a pilha dele se assemelha um pouco com as baterias que temos hoje, porque é utilizada meio como a bateria seria meio que fosse um amontoado de pilhas, e é mais ou menos o conceito que o Alessandro Volta teve, tanto que o Alessandro Volta, ele tinha como referência a pilha dele e o que era mais utilizado, tanto que a pilha dele foi substituída pelo do Daniel, assim que ela foi inventada. Mas o pessoal utilizava do Alessandro Volta. Beleza. Gente, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vamos para o próximo grupo. O grupo do Lucas. Lembrando que o trabalho, vocês precisam colocar a parte escrita lá no AVA. 70% é 100 pontos, 70%, 70 pontos é do trabalho, 30% da apresentação, tá bom? Vamos. Boa noite, pessoal. O professor está me ouvindo? Tô, só um minutinho, aguenta um pouquinho, Lucas. Patrícia. Isso. Lucas. Demian. Patrícia. Pode fazer, gente. Pode começar. O nosso tema é bem parecido também com o deles, que é a galvanoplastia. Ela também é chamada de eletrodeposição, que é um tipo de eletrólise. Ele é um método de transformação da energia elétrica em energia química. Neste processo, ele existe um material metálico oxidado e um outro metal polido e liso. E ele tem como objetivo proteger um metal. Aí faz o revestimento do mesmo com as propriedades do outro, impedindo o contato com a umidade, o ar, iluminação, reduzindo assim uma possível corrosão. A técnica utilizada
consiste em permitir as partículas de um metal A que vão ser depositadas em sua superfície de um metal B. Isso é feito por meio de um sal metálico que é impulsionado por uma corrente elétrica. Aí eles agregam na sua superfície, na forma de íons, a uma outra peça metálica. Assim, o metal obtido por esse processo tem as suas propriedades mecânicas melhoradas. Esse processo é uma consequência de uma reação eletroquímica que transfere as cargas de um metal, que é um eletrodo, geralmente um metal, e ele é semicondutor. Para que esse processo ocorrer, ele deve haver a transferência de elétron, de forma que um material recebe o elétron e o outro vai doar. Assim, o material que doa, ele fica enriquecido, reduzindo a oxidação, e o que recebe fica com aparência oxidada. Pode passar. Deixa eu desmontar o meu microfone. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho do processo de galvanoplastia, que ele consiste em alguns passos. O primeiro passo é o tratamento mecânico, o segundo é o tratamento químico, depois a gente tem uma lavagem, dupla lavagem, depois tem o decapante, mais uma dupla lavagem, o banho do metal, que é em si a galvanoplastia, temos mais uma lavagem, depois a secagem. O tratamento mecânico, ele consiste de uma redução de irregularidade superficial. Ele pode ser feito, como esse senhor está fazendo à direita, num esmeril, ou então pode ser feito com escovas de aço, lixamento, abrasão, jateamento, com o objetivo de deixar as peças lisas. O segundo tratamento é um tratamento químico, que é um tratamento para retirada de qualquer substância da superfície, como gorduras e graxas. O terceiro processo é a decapagem eletrolítica. Nessa parte, a peça ela já está sem os engastes, ela está lisa e limpa. E aqui é onde é feita a retirada de partículas e óxidos. Essa decapagem ela é feita através de uma aplicação de uma corrente elétrica nas peças, e ela é submersa normalmente em uma solução ácida, mas atualmente existem algumas soluções alcalinas que também fazem essa remoção. Depois, em si, é o banho eletrolítico, que é onde vai haver a transformação do metal. E, por último, são feitas as lavagens, que são a lavagem final, que essa lavagem ela é até um problema muito sério com o meio ambiente, que elas são feitas diversas vezes no dia, e há essa troca constante dessa água com metais pesados. Aqui é um exemplo, uma menor escala de um processo de eletrólise. Nessa montagem, a gente tem a cuba eletrolítica, que é onde vai ocorrer de fato a eletrólise. E nesse exemplo, nós temos uma barra de ouro que ela vai fazer a eletrólise e vai fazer a redução do anel de alumínio, que ele vai receber essa cobertura. A barra de ouro, ela sofre oxidação e ela é o ânodo. Na solução, a gente tem o íon de ouro, que é passado para esse anel. E esse íon de ouro, ele é recomposto por essa barra de ouro. Por ser um processo forçado, ele deve ser ligado a uma fonte de energia, uma corrente contínua. E aí, como o Patrício disse, o anel de alumínio acaba ocorrendo uma redução, que ele é o cátodo. Agora eu só vou mutar meu microfone para o Lucas falar. Tá vendo? Boa noite, pessoal. Vou falar sobre as ações na eletrólise. Em geral, se tem dois eletrodos no mesmo compartimento, e só existe um eletrólito. E lembrando, o polo positivo é o ânodo, que é onde ocorre a reação de oxidação, e o eletrodo negativo, onde tem um polo negativo, é o cátodo, e onde ocorre a reação de redução. Para ficar melhor do que eu falei, eu vou fazer um exemplo. O exemplo é quando o metal cobre é refinado eletrolicamente. Nesse exemplo, o anodo é o cobre impuro, o cobre sólido, o que não tem carga. E lá no anodo irá ocorrer a reação de oxidação.
o cobre sólido, que tem NOx zero, vai gerar cobre 2+, mais 2 elétrons. Essa é a reação de oxidação, porque o NOx do agente é zero, e ele oxida fazendo o cobre 2+, tem uma carga maior. Então, o NOx aumenta. Isso é a oxidação. E no cátodo, fica o cobre, e no cátodo irá ocorrer a redução. 2 mais aquoso, mais 2 elétrons, e a redução, por causa que o cobre 2+, com NOx 2, vai ter vai gerar um cobre com a carga com NOx 0. Então vai ocorrer o processo de redução. E no cátodo, a formação de... E no cátodo, onde tem a formação de cobre sólido, a formação de massa. Então quer dizer que o cátodo ele vai aumentar de massa. E nesse caso que eu dei o exemplo, o sal é o CuSO4, que é o sulfato de cobre, que fica presente no solvente, como por exemplo a água. E se dissocia, liberando cátions cobre 2+, e ânion sulfato. Esses cátions cobre 2+, eles migram para o cátodo. E no cátodo reduzem pela reação de e os outros íons que são produzidos, e os outros íons CO2+, eles são produzidos através do processo de oxidação metal cobre. Pode estar. Agora eu vou... volta. Voltou? Acho que você está pedindo para ir para frente, né? Ou não? Voltar. Isso. Essa parte aí. Não, na parte onde mostra os metais. Da galvani... Aí, isso. Agora eu vou falar um pouco dos elementos que são usados para a galvanoplastia. E por que eles são? Os principais elementos são o zinco, cobre, estanho, níquel e cromo. O zinco é um metal de coloração cinzenta, é muito encontrado no planeta. Então, ele é muito abundante, por isso que ele é bastante usado. E ele tem como principal característica a proteção à corrosão do ferro. E o processo que ele é chamado quando ele usa na galvanoplastia, a zincagem. O cobre é um metal de coloração avermelhada. A principal função dele é que ele conduz bastante calor e eletricidade. E de fácil obtenção. Ele tem um problema que em contato com o ar ele se oxida facilmente. Foi um dos principais metais usados pelo homem. E a grande corrosão, e porque ele é bastante usado em vários tipos de indústrias, como artistas e proteção. O níquel é um metal de maior dureza, ele tem coloração cinzenta e ele é resistente a ataques químicos. Por isso que ele é bastante, porque ele tem proteção contra ácidos não gerais, como ácidos nítricos, clorídrico e amoníaco. O cromo, ele tem um branco acinzentado e ele tem bastante resistência à corrosão. E ele não reage quimicamente à umidade ou à água. À umidade ou ao oxigênio. E também, como o Demian falou, tem o ouro, que também é usado na galvanoplastia. Pode passar. Agora, os resíduos gerados pela galvanização. Como o próprio falou, tem muitos resíduos que prejudicam a natureza.
A indústria de galvanização é reconhecida por consumir bastante água e energia, por causa que é necessário uma energia e normalmente no lugar, o solvente é água. E ela tem como um dos principais gerar materiais pesados. E além disso, as líquidos, os efluentes que eles jogam nas sociais ao ser humano e às diversas outras espécies e podem causar problemas sérios no ser humano, pode prejudicar bastante o meio ambiente. Pode passar. Boa noite. O Lucas, ele já terminou mesmo? Entendi muito bem no final que ele falou. Bem, eu vou falar sobre a galvanização no dia a dia. Essa técnica de galvanoplastia, ela é muito utilizada nas indústrias com a finalidade de proteger os metais com uma película protetora em torno. E esse processo, ele tem um alto risco de contaminação ambiente, que o Lucas já acabou de falar, e por conta das soluções que são usadas, os metais pesados, e ela, apesar disso, ela é pouco conhecida pelas pessoas e é ignorado o seu valor no dia a dia. Principalmente aquelas pessoas que residem em locais com alto índice de maresia. O seu objetivo tem uma ou mais vantagens, por exemplo, adquirir resistência à corrosão, proteção contra oxidação, aumentar a durabilidade, aumentar a resistência da peça, ampliar a espessura, aumentar a condutividade elétrica ou térmica, fazer com que a peça possa passar por um processo de soldagem maior, com maior resistência, né? E às vezes também uma melhoria estética. E sabendo disso, os metais eles são elementos muito comuns no dia a dia para qualquer coisa que a gente utiliza, que a gente faz, sempre tem a presença de algum metal, na maioria das vezes. E para identificar alguns fatores que tem no nosso dia a dia, com esse procedimento, basicamente tem na nossa casa mesmo. As torneiras que são feitas de metais, as joias que são folheadas, brincos, colares, e que são folheados de ouro ou prata, algumas peças de aparelhos eletrônicos também, grades de janela, maçanetas de porta, talheres de metal, chaves, cascos de navios também, bastante utilizado para a proteção. Pode ir. E essas são as referências utilizadas, e muito obrigado. Muito bom, senhores. Vamos lá. Alguém para perguntar? Precisa ter medo não, gente. Tá batendo papo aqui. Eu queria perguntar. Opa, peraí. Eu queria perguntar o seguinte, não sei se vocês saberiam me dizer. Tem um slide aí que mostra um banho, parece que é um anel, acho que para esse. Eu não sei se vocês falaram, não sei se eu não ouvi bem aqui. Que solução que é essa que está que tá acontecendo esse banho aí?
eu vou ter que ficar dando alt tab aqui. É uma solução iônica de ouro. Todas as soluções que vão ser aí colocadas numa fugiu o nome. Numa cuba de eletrólise uma solução iônica do próprio metal que está lá. Bacana, valeu. Mais alguma pergunta? Não, isso, deixa aí. Mais alguma pergunta, gente? Vamos participar, gente. Deixa eu fazer. Nessa figura. Aí. Responda para mim o seguinte. O ânodo, ele é um eletrodo da onde você tem a saída ou a chegada dos elétrons? Eu estou mutando só por causa do barulho aqui, tá? O ânodo é onde você tem a saída dos elétrons, que ele vai receber no cátodo. Muito bem. Então vamos olhar aqui para a figura. Então, o ânodo, aí nessa figura seria o ouro. Isso. E o cátodo ou catodo seria a argola de alumínio, anel de alumínio. Isso, né? Isso mesmo. Tá. Então, os elétrons, o movimento dos elétrons, ele está saindo do ouro e indo para o alumínio. Correto? Isso, exatamente. É isso, né? É isso. Uhum. Para fazer a deposição em cima do anel de alumínio. Tá. Ok. E qual que é o movimento da corrente, a direção da corrente? A corrente vem para cá, ó. Ela sai daqui e vem... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Ela sai daqui e vem por aqui. Para cá, desculpa, pro anel. Ela sai da... Calma aí. Não entendi. Vocês, senão eu vou confundir vocês. Ah. Tem o movimento dos elétrons e a corrente, a direção da corrente. O movimento do elétron, qual que é? Dos elétrons. O movimento do elétron, ele sai daqui e vem para cá. Isso. E da É corrente? nesse sentido. E a direção da corrente? Ao contrário. É ao contrário. Isso aí. A corrente, a direção da corrente, ela é definida pelos físicos como movimento de cargas pontuais positivas. Só que vocês há de concordar comigo que se você definir movimento de corrente por cargas positivas, olhando para um processo desse daí, tu vai ficar doido. Vai ficar doido, porque aqui você está tendo um movimento de cargas negativas. Então, mas como os físicos definiram definição de corrente, você mostra o movimento de elétrons, mas a corrente não é definida por movimento de carga negativa, e sim positiva. Então, como é definida por movimento de carga positiva, a direção da corrente é no sentido contrário do movimento dos elétrons. Beleza, hein? Certo. Muito bem. Então, essa reação que vocês estão vendo é uma reação espontânea ou uma reação não espontânea? Não espontânea, você precisa da bateria para fazer ela, de uma fonte de energia. Outra pergunta, e se eu inverter essa bateria? Que ela tá vendo que o positivo está na prata, no ouro, negativo está lá no anel de alumínio. Agora inverte ela, coloca o menos onde está o mais e o mais onde está o menos. O que vai acontecer aí? Ou o que pode acontecer? Eu acho que não funcionaria. Mas eu não tenho certeza para te dizer. Porque você está ligando um positivo num negativo, um negativo num positivo. Na verdade, você vai ter uma alteração, você vai forçar o movimento de elétrons para o outro lado, correto? Sim. Ou seja, onde era para reduzir, vai oxidar. Vai acontecer uma deposição contrária, digamos assim, teoricamente? Vai depender. Mas eu não tenho o eletrolito é diferente, o eletrólito é diferente.
A solução também. Então, vai depender. Primeiro, depender do potencial de uma célula galvânica entre ouro e alumínio. Primeira coisa, vai depender disso. Eu não sei como que é esse movimento. Vai depender desses e vocês têm razão, vai depender do eletrólito que está aí, ó. Pelo jeito esse eletrólito é de prata, de ouro. De ouro. Né? Então veja, se o elétron, vamos aqui conjunturar, uma conjuntura aqui, um raciocínio. Se houvesse uma movimentação de elétrons contrários, e sairia elétrons do alumínio, você teria um processo de geração de alumínio 3+, na solução, correto? Correto. E o outro elétron sairia da direita para a esquerda. Sairia do alumínio, do anel de alumínio, em direção ao ouro. O ouro iria reduzir, o alumínio iria oxidar. Isso daí, sabe, você começaria a gerar alumínio 3+ nessa solução. Muito bem. Provavelmente, isso daí deve ser cloreto de alumínio, de ouro. De ouro, Cloreto de ouro. Provavelmente, o que acontece? À medida que o elétron sai do alumínio, esse anel de alumínio começa a ficar carregado positivamente, porque ele fica com deficiência de elétron. Esse cloreto, a tendência dele é se dirigir para esse anel de alumínio. É uma tendência que acontece. E enquanto os elétrons que estão chegando no ouro metálico, vai deixar esse eletrodo negativo e os íons ouro 3+, vão acabar se dirigindo para o eletrodo do metal de ouro. Você vai deixar o eletrodo de ouro com uma camada de ouro revestido no ouro. Só que isso não vai durar muito. Isso não vai durar muito. Vai chegar um momento em que você vai ter tanto alumínio 3+ nessa solução, que o alumínio 3+ carga positiva. Vai começar a dificultar a saída de elétrons do anel. Vai começar a dificultar. E essa reação vai entrar em equilíbrio. Ela não vai acontecer mais. Compreenderam aí? Sim. Então, assim, olha, esse sistema não tem ponto salina. Não, sim. E essa reação, ela não fica ad eterno aí. Porque você coloca, aí você mergulha, aí você tira outra, aí você coloca. Porque se você... Vamos voltar de novo. A pilha do jeito que está aí. Vou voltar a pilha do jeito que está aí. Ou seja, o positivo no ouro, o negativo no alumínio. Movimento dos elétrons é do ouro 0 para o alumínio. Ou seja, o alumínio está perdendo elétrons. À medida que ele perde elétrons, gera ouro 3+. Esse ouro 3+, a tendência dele é se dirigir para um polo negativo, porque esse anel de alumínio vai ficar carregado negativamente. Quer dizer, eu vou começar a ter uma deposição de ouro 3+, ou de ouro reduzido no alumínio. Enquanto isso, o cloro, ou seja, o cloro ou o cloreto, para bem dizer, que faz parte, é o contraíon do ouro 3+, o cloreto contraíon do ouro 3+, está em solução. À medida em que você tem a saída do elétron do ouro, o ouro mais começa a ficar carregado positivamente. Então, o cloreto vai na direção ao alumínio, ou ao ouro 0, que está perdendo elétron, está ficando carregado positivamente. E vai estar gerando alumínio 3+. Vamos continuar o raciocínio. Vai sair mais elétron, começar a ficar saindo mais elétron, vai ficar liberando alumínio 3+. Vai ficar carregando alumínio 3+, eu tenho alumínio, né, que está sendo carregado negativamente, e está puxando esse ouro, que ele está se depositando, só que o Cl-, o que acontece? O Cl- está se dirigindo para o ouro, para o eletrodo de ouro, que está perdendo elétrons, porque é um contraíon, você está entendendo? É um movimento de elétrons, isso. Movimento de elétrons. Vai chegar um momento
em que vai começar a você ter um desgaste tão grande desse ouro. Veja que não é um problema eletroquímico, é um desgaste do material, em que a quantidade de ouro gerado 3+, a quantidade de ouro gerado 3+, lá no alumínio, já não vai ser suficiente para vencer toda a barreira de carga negativa que tem nessa solução. Você está entendendo? Não vai ser. Agora, tudo isso que eu estou falando para você, esse processo que está aqui, no jeito que está aí, ele é um processo mais fácil de acontecer do que você virar a bateria, a fonte de energia. Porque a hora que você gera a fonte de energia, você não vai funcionar, na verdade, né? Você não funciona, você vai funcionar um pouco, ele vai parar, porque você não tem um sistema de compensação de carga. É essa que é a questão. Você não tem um sistema de compensação de carga. Então, se virar a bateria, ele não funciona, é isso? Vai funcionar muito rapidamente, para. Entendi. Entra em equilíbrio. Uhum. Do jeito que está aí, você tem um sistema. Ele vai funcionar, ele vai depositar lá no anel de alumínio. Você está tendo movimento de ouro 3+, lá no anel de alumínio. E você vai tendo a deposição e vai gerando L3. Só que o cloreto, né, que está sendo gerado, e que está, aliás, em solução, né, vamos dizer assim, se você não tiver uma eficiência, o que eu quero dizer para você é o seguinte, do jeito que está aí, né? Se você não tiver uma eficiência de deposição nesse anel de alumínio, você vai começar a carregar essa solução de muita quantidade de ouro 3+. É isso que eu estou falando. Se você carrega essa solução muito de ouro 3+, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ter um processo de fluxo de elétrons. Tá vendo? Você começa a barrar o fluxo de elétrons. Percebam, ou seja, o alumínio... gente, não é alumínio, gente. Oh, meu Deus. O ouro 0 está perdendo elétrons, liberando o ouro 3+. Essa placa de ouro está ficando carregada positivamente. Se você não tiver uma deposição desse ouro 3+, esse ouro 3+, ele começa a fazer dificultar a saída de elétrons do próprio ouro, por mais que a bateria exerça isso. Ela vai fazer força, com certeza tem que ser uma bateria forte para fazer isso. Mas, volto a dizer, se você não tiver uma capacidade da bateria em puxar o elétron e da deposição desse ouro 3+ está sendo liberado no alumínio, esse ouro 3+ começa a ser um impeditivo, um dificultador da saída de elétrons do ouro metálico que está aí. O que eu estou querendo falar com isso? Eu estou falando que a bateria que está ligada aí vai começar a gastar mais... Você vai gastar mais energia, é isso que eu estou falando. A empresa vai começar a gastar mais energia. Ou seja, se o sistema dela de deposição não for eficiente, a empresa gasta mais energia porque vou ter uma solução rica em ouro 3+, que não está tendo uma velocidade de deposição adequada no alumínio. Então o ouro 3+ vai ficar concentrado na solução. Começa a dificultar a saída de elétrons da placa amarelinha. Mesmo assim, a bateria que está ligada, em geral, tem força para puxar elétron. Ela vai forçar a situação, mas ela vai começar a ter que usar mais força da bateria para tirar o elétron. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. E isso começa, primeiro, mas eu vou formar ouro lá na... Vai, mas você vai começar a dar mais custo para a empresa. Se você inverter isso, aí o problema piora. Tudo bem, gente? Então tem que prestar muita atenção como está ligado essa bateria. Se ligar de um jeito ou ligar do outro, pode ser que dê problema. Professor, Pois não. você está falando aí o lance a solução fica concentrada de ouro e não tem velocidade para... Não é ter velocidade, não. Depende do sistema de deposição. A velocidade de deposição do ouro no alumínio, se você não tiver uma velocidade adequada da deposição do ouro, é claro que as empresas têm tudo isso, né, monitorado. E se você não tiver uma velocidade de deposição do ouro 3+ no alumínio, você começa a concentrar de ouro 3+ nessa solução. O ouro 3+ é a carga positiva. Ele vai ficar em torno da placa amarelinha, que é do ouro,
começa a dificultar a saída de elétrons. Dificultar não significa que não vai sair, porque você tem uma bateria ligado lá. Mas dificultar significa que a bateria vai ter que fazer mais força para tirar o elétron. Fazer mais força significa que você vai gastar mais energia. Entenderam? Se você colocasse mais alumínio ali, tipo assim, tem um anel ali só, né? Se você colocasse um monte de anel ali, não resolveria esse problema, não? Melhora, Ah, claro. tá, não. Isso que eu quis, de repente, que você está falando aí, eu pensei aqui na minha cabeça aqui. Se colocar mais alumínio, colocar mais anéis ali, de repente poderia. Poderia. Tem que fazer um teste, porque, veja bem, aí você pode colocar mais? Pode. Mas você tem que ver também, novamente, essa velocidade de deposição é chave, porque você pode colocar 3 alumínios próximo, não é encostado, próximo. À medida que você coloca 3 alumínios, você começa a fazer uma divisão da distribuição de carga que está vindo do ouro. Se essa distribuição de carga não for adequada e se a concentração de ouro 3+ dentro da solução e em torno do alumínio não for adequada, você vai começar a ter perfis de deposição diferentes nos anéis, entendeu? Aí você começa a ter problema, porque você começa a ter um anel mais bonito do que o outro. Entendeu, Felipe? Sim. Você aumenta a velocidade. Claro, você está colocando mais área lá exposta. Mas agora eu estou falando na qualidade da deposição. Se você não cuidar muito bem disso, você vai ter anel que está mais bonito do que o outro. Ou seja, deposição de uma, você olha assim, pô, esse anel está mais bonito. Aquele lá está mais apagado, e assim por diante. Vai para trás para mim, fazendo favor. Aí. Ou volta. Essa vai na decapagem. Essa decapagem, eles fazem um tratamento para retirar toda a camada, sei lá, de revestimento da superfície metálica, é isso, né? Sim, é isso mesmo. Pois bem. Então, o resultado da decapagem é esse, vamos dizer assim, essa ferrugem que a gente está vendo aí. Da esquerda. Aqui é antes do processo da decapagem. É que ficou torta a imagem. Ela estava aqui embaixo, na verdade, aí eu tive que inverter de última hora porque estava errado os títulos, estavam ao contrário. Mas aqui é após o processo de decapagem, e aqui é antes do processo de decapagem, porque ela é para tirar os óxidos. A decapagem é exatamente para tirar algumas partículas e os óxidos do metal. Ok. Vai mais para trás um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Aqui você só tem uma etapa de desgaste do material também. Né? É o desbaste para você tirar qualquer coisa irregular no metal. E aí você pode tirar ele de diversas formas. Eu não sei te dizer se ela vai ficar a critério da pessoa que está utilizando ou do metal. Eu acredito que seja do metal. E aí você pode fazer por escovas de aço, através de esmeril, através de politriz. Isso é somente para deixar o metal liso. Tá, volta um pouquinho mais para trás. Um pouquinho. Aqui é o primeiro slide. Esse sistema de galvanoplastia é um processo espontâneo ou não espontâneo? Não espontâneo. Não. Volta mais um pouquinho. Não tem mais nada. Senhores, obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado, eu. Respirem fundo. Enquanto isso, Joyce e Gisele vão se juntando aí. Calma aí. Deixa eu só... Disse, ela já chegou? Cadê ela? Tô aqui, boa noite. Boa noite. Depois de séculos estou ouvindo a voz de vocês. Vamos lá. Você pensa que é fácil dar aula e a gente falar? Vocês estão entendendo? Você só escuta cri, 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 cri. Meu Deus, esses alunos estão aí, meu Deus. Professor, você está conseguindo enxergar tudo certinho? Estou enxergando.
Só ver se tá passando. Deixa eu fazer uma sugestão, Joyce. Tá vendo que na parte inferior tem uma barra aí, tá escrito ocultar. Clique em ocultar. Peraí. Pronto. Vamos lá, gente. Pode começar. Pode começar? Pode. Bom, a gente escolheu o termo termodinâmica, né? O conteúdo apresentado nesse semestre para estar falando algumas coisas sobre o nosso dia a dia. O que a termodinâmica estuda, né? Estuda as leis que regem reações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificadamente as transformações de uma energia em outra. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre o calor, né? Primeiro. O que é o calor, né? O que é o calor? O calor é a passagem de energia, né, de um sistema com uma determinada temperatura para outro que esteja a uma temperatura inferior. Então, a gente pode dizer que o calor é uma energia em transição, né? Para a gente medir a energia que é transferida de um sistema, para saber a capacidade, é preciso saber a capacidade calorífica, né? A massa e a variação de temperatura. Então, eu peguei um exemplo comum. Só um minutinho, Gisela. Vocês estão, porque está na primeira, eu não sei se vocês estão passando, mas é que está na primeira e não sei se era para... Não, eu só estou falando. Ah, tá bom. Não, é porque eu pensei que você estava falando e que não estava passando. Tá, desculpa, pode continuar. Então tá. Eu, como está falando, eu peguei um exemplo, né? Eu fiz uma continha de uma panela, né? O uso da panela, da gente usar a panela, né? Então, eu coloquei assim, né? Para abordarmos um exemplo do nosso dia a dia, nós podemos calcular o calor que deve ser fornecido a uma panela para aquecer um pouco de água, por exemplo, né? Aí eu coloquei assim, ó. Suponhamos que uma dona de casa, né, pretenda fazer uma receita em uma panela com a tampa fechada, ou seja, considerando como um sistema fechado, né? E o sistema fechado, a gente sabe que entra calor, né? Entra energia, transferência de energia, mas não troca matéria. Então, me perdi aqui agora. Beleza. Com a tampa fechada, então, considera um sistema fechado. E a panela tem massa igual a 600 gramas, contendo 300 gramas de água, em uma temperatura de 5 graus Celsius. E essa dona de casa, né, aqueceu a água a 30 graus Celsius para fazer essa receita, né, dá certo. Considerando que que o calor específico da água líquida seja 4.200 Joule Kelvin elevado a -1 aqui, tá, professor? Galera. E quilogramas elevado a -1, o do ferro seja 460 joules Kelvin elevado a -1 e quilogramas elevado a -1, qual seria, né, qual deveria ser o calor fornecido à panela para que a temperatura ficasse ideal para fazer essa receita, né? Então, eu fiz o seguinte, para a gente conseguir achar o calor fornecido para esse processo, é preciso fazer as conversões, né, de gramas para quilogramas e de graus Celsius para Kelvin.
E depois nós jogamos os valores na fórmula, né? Calor igual a massa vezes capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Aí eu coloquei primeiro da panela, resolvi o da panela, converti gramas por quilogramas. A variação de energia eu fiz e transformei para Kelvin, deu 298,15 Kelvin. E joguei para a fórmula, primeiro só o da panela, com os valores da panela. E esse calor deu 82.289,4 joules. Agora o da água, fiz as transformações. Então, eu joguei 300 gramas para 0,3 quilogramas, né? Transformei. Fiz o mesmo processo. Então, o calor da água deu 375,669 joules. E agora a gente tem que calcular o calor total, né? Então, a gente soma os resultados que deu o calor da panela e o da água. E deu aí um total de 457.958,4 joule, ou, né, em quilojoule, 457,9584. Existem outros exemplos também, né, para a gente estar colocando aí no nosso dia a dia. Eu só dei um exemplo da panela aqui, mas tem a garrafa de café, a gente pode ver que faz parte da termodinâmica, né, é um processo termodinâmico. E agora eu vou passar um pouquinho para a Joyce falar sobre outro exemplo do dia a dia. Bom, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, ok. O outro processo que eu trouxe foi o funcionamento de motores de combustão interna, conhecido como motores de explosão. Como que, né, faz com que o carro funcione dentro da câmara de combustão. Eu vou explicar 4 etapas e vocês conseguem visualizar o Mauser passando sobre a imagem? Dá para ver sim, Joyce. Ah, ok. A primeira etapa, ela aqui no caso, deixa eu explicar a imagem, né? É composta por uma entrada, que é essa, e a saída, o gás vai ficar aqui, a vela do carro e aqui o cilindro. O que acontece na primeira etapa? A válvula de entrada, que é vai permanecer aberta por alguns instantes e a de saída, essa vai permanecer fechada. O pistão vai se mover até o final, até aqui embaixo, para deixar o volume maior da câmera. E a mistura de combustível e ar vai entrar no cilindro. E sob uma pressão praticamente constante, ou seja, uma transformação isobárica, onde que a transformação está sob pressão constante. Então, essa parte, né, se abre, entra a combustão, o combustível e o ar. E na segunda parte, essa válvula que vai empurrar esse gás para cima, ela faz esse movimento, porém essas duas entradas aqui vão estar fechadas. Isso, vão estar fechadas. E então, quando ela chega aqui em cima, ela vai comprimir o volume do cilindro, do gás, no caso, né? Vai subindo até ficar por aqui assim, ou até mais, enquanto que o gás consegue ficar comprimido lá dentro. E isso vai fazer com que diminua o volume da mistura e logo vai fazer com que a pressão do sistema aumente. Após esse processo, o que vai acontecer? Essa vela, considerando que as duas entradas vão estar fechadas ainda, essa vela vai... Como que eu posso dizer?
ela vai soltar uma faísca, que vai provocar uma explosão de mistura dos combustíveis, e por meio dessa queima, uma grande quantidade de energia térmica como que eu posso dizer? Vai ser obtida, e a partir dessa energia ela vai ser convertida em trabalho. Uma parte dela vai ser convertida em trabalho. E com o fornecimento do calor, que no caso, quando já vai continuar comprometida, né? Como que eu falo? Como que vai estar aqui em cima ainda? Os gases vão estar compressos aqui nessa liberação de calor. Oi? Tô falando que eles vão estar comprimidos aí. Isso, comprimidos. Como eles vão estar aqui em cima com essa liberação de calor e com a provocação da faísca, eles vão empurrar bruscamente o cilindro para baixo, vão aumentar todo o seu volume novamente, muito violentamente. Isso acontece. E por fim, esse pistão ele vai chegar na posição máxima, né, do volume, e a válvula de escape, essa aqui de saída, ela vai se abrir, e aí esse pistão ele vai subir novamente, empurrando, né, para fora da câmara de combustão os gases. E quando isso acontece, ocorre o resfriamento e o pistão começa a se movimentar para aumentar o volume da câmara novamente, para dar início a todo esse processo novamente. Com isso, vai se realizando vários esses processos e realizando trabalho, o que acontece que dá o movimento do carro, que podemos nos movimentar durante a nossa ida ao trabalho, ou ida ao mercado, outras coisas do nosso dia a dia. Você tem mais alguma consideração, Joyce? Aqui eu faço uma conclusão rápida. O motor do carro funciona da seguinte forma: coloca-se combustível em um pistão e logo em seguida damos uma fagulha para que esse combustível exploda. A explosão gera gases que empurram o pistão para cima, movimentando assim toda a engrenagem maior e fazendo o carro se mover. O pistão é resfriado e volta ao seu volume anterior e recomeça todo o processo que eu expliquei. Terminaram? Sim, foi só exemplos mesmo do dia a dia, 2 exemplos. Volta pra mim no pistão. No pistão. Fala uma coisa pra mim. Falo. À medida que você primeiro, o processo de queima de combustível num carro é um processo de queima eficiente? Processo de queima Eficiente. Eficiente? Isso. Você acha que é eficiente? Bom. O que é eficiente? Pra você responder, saber o que eu estou perguntando. Toda a energia que é gerada aí, olha, diante dessa explosão que acontece na câmara de combustão, ela é totalmente, olha só o que eu estou falando, toda a energia gerada da explosão na câmara de combustão, toda essa energia, ela é usada no movimento do carro? Só uma parte dela. Eu acredito. E a outra parte? A outra parte, ela se transforma em calor, não? Peraí. E o que acontece daí? Ela é liberada junto. Quando você já abriu um capô de um carro? Já.
É liberado em forma de calor. Você consegue colocar a mão no motor Não. quando ele está funcionando? Se não estiver funcionando, a gente coloca, né? É. No Mas caso, quando uma parte dela é liberada em forma de calor e outra parte em forma de trabalho. Pois Eu- é. Se você tivesse uma eficiência, dá pra gente calcular isso, tá? Mas se você tivesse uma eficiência de 70% do que é gerado, 70%, você então estaria utilizando 70% do volume de combustível que você colocou. Mas a depender do que acontece nesses motores e o gasto, né, enfim, a liberação de energia na forma de calor, muito provavelmente você coloca muito, gasta-se muito para encher o tanque, perde-se muito em termos de energia. Esse é um problema de sustentabilidade, né? Porque é um problema assim, não, bem, sustentabilidade. É um problema de sustentabilidade para quem vive tendo que colocar combustível no carro, né? Não é sustentabilidade de hoje, é sustentabilidade de sustentar o seu veículo. Sustentar o carro. Porque você, né, você quer colocar combustível e ele ser eficiente a ponto de você ficar colocando menos combustível. Você já andar muito com pouco combustível, né? Então, se você tem... Por isso que, fazendo um adicional aqui para vocês, se você tem motores elétricos, cujo processo da geração, né, dessas, ou seja, utilizando baterias, o processo de geração de energia é um processo de geração mais limpo, a possibilidade de você utilizar uma maior quantidade da energia sem perda ou com redução de perdas energéticas, o processo fica mais eficiente, você gasta menos. Entendeu? Claro que você vai gastar para carregar a bateria, mas a energia que você está colocando na bateria, ela é usada, vamos assim, numa porcentagem maior, né, para se mover o carro do que um combustível fóssil. Parte vai ser usado para movimentar o carro, parte você vai perder na forma de calor. Tudo bem aí? Sim. Volta lá nas contas. As contas. Aí você está tendo uma variação de que temperatura para que temperatura? De 30. Peraí. Variação de 5 para 30. Para 30. 5 para 30. Se fosse uma variação de 5 para 120 graus Celsius, 120, o cálculo seria o mesmo? Não, porque a água ia sumir, né? 120, ela ebulhe com 100, não é com 100? Iria precisar de mais informações também. Que mais informações? Do calor já deu uma. Você já deu uma, ela ia ebulir, né? Aham, ia virar gás. Mas o sistema fechado, você não vai perder a água, ela vai estar lá. Que cálculo mais você teria que fazer? No caso, a gente teria que fazer por partes, né? Descobrir a parte líquida. A parte líquida e depois a parte que fica que está transformando, no caso, né? A mudança, isso aí, mudança de estado físico de líquido para gasoso e depois a parte gasosa. E isso para água, fora a panela, né? Fora a panela. A panela não vai fundir, não vai sofrer processo de fusão, ela só vai aquecer. Muito bem. E você... E o que você acha se você colocasse o carro, tá funcionando, né? Num dia de muito frio, você acha que se gasta mais ou menos combustível? Mais ou menos. Você tem 50% de chute. Você tem...
Se ele gasta mais ou menos. Peraí, o Mais ou processo. menos, num dia frio. Nós já vimos, né? Mais. Teoricamente, né? Tô falando teoricamente. Eu acho que eu vou falar por mim, tá, Joyce? Se eu tiver errado, o professor me conserta, vocês também. Pela minha lógica aqui. O carro vai trabalhar mais, no caso, vai acontecer mais esse processo, né? Porque ele vai ter que aquecer mais e vai ter que ser produzida mais energia. O Rolando Lero deu uma rolada aí, mas tudo bem. No caso, você quis dizer que vai acontecer mais processos como esse. Eu sei, tô entendendo. Sim. Não, tudo bem, a gente tá trabalhando. Vocês acham o quê, moçada? Que vai gastar mais ou menos num dia de frio? O volume diminui, né? Contrai o combustível com frio. Sofre a contração térmica. Então, vamos raciocinar o seguinte. Se você, durante o processo de combustão, eu nem tô olhando muito aí dentro, não, tá, moçada? Assim, dentro do processo da explosão em si, né? Embora você já tenha hoje nos combustíveis, você tem a própria composição da gasolina já foi feita para o nosso país aqui, que não é um país que você tem processos de nevasca, etc. Então, não há necessidade de ter composições para evitar processos. Primeiro que não vai acontecer processo de combustão, um processo de gelificação ou de solidificação do combustível orgânico fóssil. Para o líquido de arrefecimento, sim. Eles têm, inclusive, fluida para se evitar isso. Mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando no seguinte: se durante o processo de queima de combustível você não tem processo de perda por calor? Não tem? Parte da energia gerada da combustão é feita para movimentar o carro, parte é perdida na forma de calor, concorda? Sim. Se você tem um dia frio, esse calor se dissipa muito rápido, concorda comigo? Sim. Porque se você no motor é quentinho, lá fora é muito frio, a transferência desse calor lá do motor para a parte de fora do carro é mais rápida. Concorda? Sim. Conclusão. Num dia frio, a tendência de você perder energia é maior do que no dia quente. Consequentemente, você vai gastar mais combustível. Consequentemente, você vai ficar mais pobre. Entendeu? E tem a pressão também dos pneus, né? Que diminui a pressão e aí aumenta a necessidade de energia fornecida, né? Fora isso, que nós não estamos nem falando de pressão de pneu. nem estamos falando disso, né? Tem isso também. Se o pneu esvazia, ou se o pneu diminui a pressão por causa da temperatura, se aumenta o atrito. Se aumenta o atrito, gasta mais. Vai ter que gastar mais energia para andar com o carro. Vai ficar mais pobre ainda. Entenderam aí? Conseguiram entender? Sim. Muito bem. É um assunto importante. A gente fala de energia, acho que energia é barato. Não, energia é caro, gente. Se a gente colocasse o combustível no carro e a gente conseguisse usar ele 100% para se locomover, a gente não gastaria tanto. Se você na tua casa coloca lá um combustível para aquecer uma panela, se parte daquele combustível que você está queimando usasse todo para aquecer a panela e não perdesse nada, você teria um botijão que ficaria muito mais tempo na tua casa sendo utilizado, entendeu? Então a perda de energia, o que o pessoal tem feito hoje é trabalhar no sistema agora falando da sustentabilidade, naquilo que o pessoal fala hoje, em termos de evoluções tecnológicas para tentar, né, evitar utilizar combustíveis fósseis e andar mais numa vertente de tecnologias sustentáveis, é você tentar trabalhar com produtos que possam, né, dentro desse processo de queima de combustível, você reverter essa queima para geração de mais energia. Você vê que nos carros de Fórmula 1 você tem esse sistema. O carro anda e gera energia que carrega uma bateria.
e você usa essa energia para o carro andar mais. E aí o carro andando, ele gera, ou seja, se todo carro tivesse um sistema desse, em que a energia gerada durante o movimento pudesse ser recuperada para o próprio movimento do carro, nós gastaríamos menos. Estão entendendo? Veja, tem combustível, combustível queima, gera energia. A energia é usada no movimento do carro e é usada para aquecer o carro, porque você perde na forma de calor. Se a energia que você está perdendo na forma de calor ou a energia que você está perdendo no movimento do carro fosse recuperada, você teria um sistema maravilhoso, porque você iria perder o combustível de fato e iria recuperar a parte dele, você teria um sistema um pouco mais sustentável. Concorda comigo? Ou você gastaria menos? Sim. Concorda comigo? Aham. Muito bem. Isso, obrigado. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer vou dar um intervalo para vocês. Depois eu vou voltar. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida referente à avaliação de amanhã, mas aí a gente conversa. Eu posso fazer a gente pode fazer alguns exercícios aí, pode ser? Beleza. Pode ser. Beleza. Vamos dar uma descansadinha, daqui a pouco a gente volta. Estamos encerrando essa parte agora. Parabéns pela apresentação de vocês aí. Show de bola.